Aqui no estúdio eu converso com o Alexandre Ateniense, que é advogado especialista em tecnologia da informação. Alexandre, boa noite. Se as empresas não cumprirem, vamos dizer, todas essas regras, a gente vai falar sobre as regras, mas supondo que tudo foi feito e a empresa não cumpriu o que está na regra, o que ela pode acontecer com ela? O Código do Consumidor é muito claro, Luciano. Além de devolução do valor da mercadoria em caso de arrependimento por parte do consumidor, ainda é possível fazer a cobrança de danos morais pela falsa expectativa da realização do negócio. E aí, nesse caso, a solução imediata é procurar o PROCON. O PROCON ou mesmo, eu diria mais o juizado especial do consumidor em Belo Horizonte, porque eu acho uma medida mais efetiva para poder buscar uma solução, porque já se ajuiza uma medida judicial para esse fim. Agora, nesse momento de fim de ano, muita gente fazendo compras, é bom a gente ter assim, decorado quais são os nossos direitos. Em geral, para o comércio eletrônico, o que é direito nosso? Olha, o direito, sobretudo, de ser bem informado e de fazer com que as empresas que estão se expondo suas mercadorias pela internet nos deem referências que possam gerar relação de confiança, que não esteja apenas em relação ao mundo digital, mas que a gente possa checar essas referências no mundo presencial. Então, esse ano nós já tivemos um grande avanço no Código do Consumidor com essas exigências e as obrigações que foram mencionadas, como, por exemplo, colocar o CNPJ e o endereço de localização física do estabelecimento, mas ainda assim é muito necessário que o consumidor faça uma checagem dessas informações. Utilize o CNPJ e cheque no site da Receita Federal para saber se o CNPJ confere. Eu já tive casos de clientes esse ano que eram em estabelecimentos comerciais que tiveram o seu CNPJ utilizado para dar respaldo de confiança numa loja que estava praticando estelionato virtual. Tinha 2 vítimas aí. Tinha 2 vítimas e mais, ainda um favorecido que era um terceiro que se beneficiou do depósito, que não tinha nenhuma relação com o estabelecimento comercial. Então essas informações são fundamentais para que o consumidor não feche rápido a compra, mas que cheque referências. E é importante dizer que o comércio eletrônico já atingiu uma certa maturidade, que nós temos um site no Brasil, que é o reclameaqui.com.br, que eu chamo de mural das lamentações do consumidor brasileiro, onde o consumidor vai poder verificar o que já deu errado, o que vem não sendo cumprido por parte daqueles fornecedores. Então, antes de comprar, passa ali no Reclame Aqui, olha se tem muita reclamação, você dá uma lida lá. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é até sobre a própria oferta em si. Dá para dar uma desconfiada, não só aquela coisa do endereço, mas para um produto muito barato, você faz ali a checagem, está lá 40%, 50%, dá para aumentar o nível de desconfiança, né? Sem dúvida alguma, a margem de lucro e de negociação ela é mínima em relação a isso. Então, também temos hoje vários sites de comparação de preço. Imagine se o consumidor checar nesses sites de comparação de preço, que não há uma variação média em torno de 10%, 15%, alguém que oferece 30% é um indício de fraude. Certamente. Agora, nesse interessante final de ano agora, muita gente aí correndo, vai fazer ali as compras e faz a compra no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Ele pode estar correndo algum tipo de risco? Pode estar correndo algum tipo de risco, sim, em relação à obtenção dessas informações que ele imaginava que poderiam ser utilizadas apenas na esfera privada por parte do empregador. O empregador hoje, em regra, ele está monitorando todas as informações de todas as pessoas que utilizam a sua infraestrutura. Então, isso é uma vulnerabilidade que ele tem que se preocupar, ou seja, se quiser fazer a compra, faça utilizando o seu próprio aparelho celular, a sua própria rede 3G, porque pode ser que esses dados que ele imagina que sejam trafegados no âmbito privado estejam sendo acessados no ambiente público, o que nem sempre é um bom indício. Isso é uma boa dica. Vamos fazer um resumo rapidamente, então, sobre comércio, aproveitando o Natal, questão de prazo, o que o consumidor deve fazer? Não deve deixar para poder fazer as compras acima do dia 10 de dezembro, para não evitar problemas em relação à entrega das mercadorias. E ter calma, cuidado, cautela, checar referências, não só em relação às informações que o fornecedor hoje precisa repassar ao consumidor para que ele possa ser contactado fora da internet. Se não tiver informação segura de como esse fornecedor pode ser contactado fora da internet, já é um grande indício de fraude, porque quem planta um estelionato virtual não está querendo ser contactado. Então, a partir dessa checagem de referência, tenho certeza que as chances de ser mal sucedida a compra será bem reduzida. Fazer uma dica aqui para o nosso telespectador. Liga antes, né? Antes de comprar uma coisa cara, dá uma ligada lá, vê se ele te atende bem. A ideia do código, ao ser aperfeiçoado, é justamente isso, é possibilitar que o consumidor possa fazer contato pelo meio presencial para não ficar apenas acreditando naquelas informações que são repassadas pelo site. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.
A seguir, já campeão brasileiro, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta.